Gente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou ontem as notas por escola para a edição do ano passado do Enem. Aqui na Bahia, o índice das escolas está abaixo da média nacional, tanto a rede estadual quanto a rede privada, viu? Vamos falar ao vivo com a repórter Laís Cavalcante, ela tem mais informações para a gente. Alô, Laís, bom dia! Muito bom dia, Jéssica. Muito bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar. Eu vou trazer só alguns dados para vocês terem uma noção de como a Bahia está muito aquém da educação necessária para os nossos alunos, principalmente para a rede pública. Os dados são os seguintes. A primeira escola, a escola que ficou no primeiro lugar nesse ranking, é uma escola de São Paulo, é um colégio particular, inclusive, teve 751 pontos,29, a média aí, né, entre todos esses alunos. O colégio público, um colégio público, na verdade, o de Minas Gerais, só começa a aparecer na lista na 33ª posição. E aqui na Bahia, o primeiro colégio só aparece na lista na posição de número 117. Foi um colégio particular com 656,96 pontos. E o primeiro colégio público, Jéssica, só aparece nessa lista na posição de número 218. Foi o Colégio Militar aqui de Salvador, com 642 pontos,95. E para a gente discutir esse assunto, a gente vai conversar aqui ao vivo com o pedagogo, conselheiro do Conselho Municipal de Educação e professor Manuel Calazans. Bom, professor, analisando esses dados, como é que você encara essa pontuação, né, geral aqui do nosso estado em comparação, né, aos outros estados do país e, sobretudo, as condições da nossa educação? Bom dia. Bom dia. Primeiro, uma distância muito grande entre a educação pública e a educação privada. Isso mostra que o Brasil, infelizmente, ainda tem educado de forma muito precária os alunos que procuram as escolas públicas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender por que essa distância ela continua acontecendo, mesmo depois de tantos investimentos, de tantas políticas para melhorar a qualidade da educação básica. Então, assim, a distância é muito grande. Se você pega que uma escola tem uma média de mais de 700 pontos no Enem e outras com 400, 300, você tem uma disparidade. Então, é necessário mexer primeiro na estrutura do ensino médio, potencializando essas escolas para que os alunos consigam ter sucesso nestes exames. O exame por si só, o Enem, ele não deve servir apenas para criar o ranking, dizer qual é a escola que está em primeiro lugar, a escola que está em último lugar na cidade. Ela serve para mostrar, dar um diagnóstico real da situação da educação no nosso país e permitir que o Ministério da Educação, as secretarias de educação, façam investimentos em áreas que estão realmente necessitando de transformação. Pra vocês terem uma ideia, nós falamos ao vivo aqui em frente a um colégio estadual, o Colégio Estadual Evaristo da Veiga, que por conta da paralisação do funcionalismo público, inclusive, não está tendo aulas hoje. Para vocês terem uma ideia, o Colégio Estadual Evaristo da Veiga ficou na posição geral, posição 12.704, ou seja, lá embaixo no ranking. Em relação ao ranking estadual, o Colégio Estadual Evaristo da Veiga ficou na posição de número 495, com a média geral de pontuação do Enem de 470. Essa pontuação geral inclui toda a prova do Enem, todas as outras disciplinas, e além da redação. E para o acesso desse estudante numa universidade, só a nota de corte da redação é 450 pontos, né, professor? Isso. Além da nota de corte da redação para o ProUni, nós temos também para o FIES, que exige que o aluno tenha no mínimo 450 pontos em redação. E a gente sabe que a redação, a capacidade de produzir um texto, de interpretar um texto, é um elemento muito forte para a escola. É algo que a gente avalia como sendo de suma importância que os alunos consigam produzir textos. Mas uma outra coisa assim que deixa a gente muito triste, nós educadores, é que você tem as 100 primeiras escolas no Enem, 97 são privadas, particulares, e apenas 3 escolas são públicas. Esse reforçador, mais importante do que ter a classificação individual, né, é mostrar que a escola pública precisa, sim, de um olhar diferente, de um olhar diferenciado das políticas públicas. Não deve ser pauta apenas nos períodos eleitorais, deve ser uma pauta permanente, que envolva a sociedade e que permita que a gente tenha uma base nacional comum que atenda
as especificidades de cada região, mas mostre um caminho único para a educação brasileira, que mostre um conjunto de competências que os nossos alunos precisam ter para a gente não ficar, né, olhando simplesmente para o ranking ou, infelizmente, reforçando essa ideia de que a escola pública ainda é improdutiva. Ou seja, o que a gente precisa mesmo é de mudança, e a gente não pode deixar de tocar naquele assunto da mudança, da alteração do currículo dos meninos do ensino médio. Essa proposta trazida pelo governo federal, que pode ser aprovada até dezembro pelo Senado e que pode entrar em vigor já no início de 2017, ou seja, mudanças muito rápidas que ainda têm deixado principalmente os educadores meio perdidos de como essa base curricular do ensino médio vai ficar. E aí a gente pode inclusive misturar esse assunto do Enem, porque como é que vai ficar o Enem? Esses alunos vão continuar de qualquer forma perdidos nessa história. As duas questões têm uma íntima relação, né? Você sabe que o Enem precisa de um olhar diferenciado, mas esse olhar para o exame nacional do ensino médio é um olhar também para o tipo de educação que a gente tem na escola. Não adianta a gente pensar só na avaliação, só na prova, se a gente não olha para o dia a dia da escola e a forma como o ensino-aprendizagem se processa dentro dessas instituições. Então, assim, é importante, eu não sou contra a reforma do ensino médio, eu acho que o ensino médio precisa mostrar a sua identidade, não é mais aquele tipo não é o segmento escolar que prepara simplesmente para o vestibular, nem para o Enem, prepara para a vida, tem que ter articulação com o mundo do trabalho, tem que ter articulação com a sociedade, mas é necessário. Eu acho que a reforma deveria começar com a ampla discussão, pensando na base nacional comum e não simplesmente tira a disciplina, coloca a disciplina. Muito obrigada, professor. Agradeço a sua participação aqui na Bahia no Ar. Voltamos com você, Jéssica. Muito obrigada, Laís Cavalcante, e obrigada aí ao professor. Afinal de contas, precisamos sim discutir a educação, que ele está tratando aí agora, né? Essa reforma na educação que há décadas se discute no país.